É aniversário de Zico, grande ídolo do Flamengo. Muita gente conhece o Zico, né? Jogador consagrado, mas você sabia que no início da carreira, Glenda, que coisa, cara, ele era considerado muito fraco para jogar e quase foi parar no Vasco. Já pensou o Zico no Vasco? Nesse dia tão importante, o Baú do Esporte Espetacular homenageia Zico com uma reportagem especial. A narração é de Sérgio Chapelin. Zico, o grande nome da partida, começa a desequilibrar o jogo. Olha o Zico outra vez, olha o Zico na jogada pessoal, tira o Nino lá, tira o Nino ali, golaço! Brasil! Golaço do Galinho! Eu comecei a namorar ele em agosto de 70. Aí ele era muito determinado, como sempre, né? Treinava, estudava. Era assim, eu quase não via, não ouvia, era difícil, porque ele saía às 5 horas da manhã, voltava às 10, 11 horas da noite. Ele sempre foi determinado, mas eu não tinha a dimensão do que seria, entendeu? Eu acho que nem ele. Eu não sei, é dele. Ele nasceu assim, ele fala, eu vou ficar bom, eu vou fazer, E ele faz mesmo. Ele sempre teve essa força, essa coisa dentro dele, eu não sei explicar, ele nasceu com isso. Que ele quer uma coisa e ele vai e ele faz, mas ele trabalha para isso. Até quando eu me escondia, eu botava um cheque, por exemplo, a pessoa vê Arthur Antunes Coimbra, pronto. Ai, você é mulher do Zico. Não tem jeito, entendeu? Até hoje é assim. Às vezes eu mesma também me pego pensando, gente, ele já parou de jogar há tanto tempo. E eu vejo com as pessoas, né, como tratam ele. Zico 60, o surgimento do Galinho. Quintino é tudo, né? Tudo de bom, não tem nada de ruim ali dentro. Quintino é um bairro simples da zona norte do Rio de Janeiro. O político Quintino Bocaiúva, que dá nome ao bairro, participou da proclamação da República no Brasil. Aqui o tempo parece passar um pouquinho mais devagar. O coreto, a brincadeira no parque com os pés na água, o churrasco com os amigos na oficina do seu Gonçalves depois do dia de trabalho. O que representa Quintino para o senhor? Olha, para mim representa tudo, porque nunca tive problema. Precisa de um corte de cabelo? Então conheça o Pardal, o barbeiro do bairro. Sou nascido e criado aqui, eu trabalho aqui já há quase 60 anos nessa praça. Como gosta de uma boa conversa o pessoal de Quintino. E não demora muito para a turma lembrar do filho mais famoso da vizinhança, o Arthur. Esse menino da foto, tirada em 1963, quando ele tinha 10 anos. Ele começou a jogar bola ali no campo, ali naquela esquina mesmo. Tinha um campinho em frente à minha casa. Ele morava mais acima, eu morava mais embaixo. Essa era a casa do Arthur, o caçula dos 6 irmãos da família Antunes, filhos do seu Antunes e da dona Matilde. Zico, Edu, Antunes, Nando, Tonico, eu cortava o cabelo na casa deles. Botava uma cadeira, um caixote, porque eles são muito pequenininhos. A casa número 7 da rua Lucinda Barbosa. Casa de uma família de origem portuguesa, como os azulejos da entrada. Mas para contar como Arthur virou Zico, é melhor trazermos para casa o personagem principal da história. Vamos para Quintino? Vamos embora. Quintino sempre foi um bairro muito pacato, de muita tranquilidade. As ruas não eram calçadas, né? Aquele tempo antigo. Todo mundo se reunia no portão à noite, batendo papo. Aí... 45872, boa viagem. 45872. Valeu, Zico. No caminho para Quintino,
a lembrança do sonho de garoto. Cara, eu só queria alimentar, era o sonho de ter jogar com a camisa 10 do Dida. Era isso que era o que me motivava. O alagoano Dida foi um dos maiores jogadores da história do Flamengo. Vestiu a camisa 10 do clube nas décadas de 50 e 60. A mesma camisa 10 que Zico vestiu alguns anos depois. Eu fazia de Quintino, aí ia para Gávea. Da Gávea, eu voltava para a Central meio-dia, estudava até às 5, às 5 voltava lá para o Leblon, que eu fazia academia lá às 7, 7h30, aí 9 da noite eu saía de lá e vinha para cá para Quintino de novo. Quem é Zico fora do campo? O que faz Zico fora do campo? Eu adoro tudo que eu faço. Eu gosto muito de música jovem, gosto de ir ao cinema, gosto de assistir pelada de rua, adoro praia. Quer dizer, eu acho que todas as coisas que um jovem atualmente faz, eu gosto de fazer. Aqui Quintino já, essa é a ponte. Passei muito nessa ponte, porque a Sandra morava do outro lado. Então eu vinha de lá, subia aqui, descia lá do outro lado, que ela morava lá. Ele tinha quarta-feira à tarde, ele tinha livre. Aí a gente tinha um cinema, alguma coisa. O máximo que a gente fazia era um cineminha no começo, mais nada. Aqui tem a Praça de Quintino, que é onde tinha o bloco, os coretos, o carnaval, foi gravado filme. Muito, muito. O carnaval tinha aqui e tinha na outra esquina. Aí, tá vendo? Essa rua aqui nunca foi calçada. Botaram as calçadas e tal. Quintino é assim. O passado encontra o presente. Essa garagem usei muito como campo de futebol. Fazia botava o golzinho aqui e ali e mandava gol a gol, ou então driblinho, né? Pegava os patos da rua para fazer os driblinhos aqui. De todos os filhos, eu fui o único que nasci aqui. Essa varanda aqui era a varanda dos grandes encontros, era a varanda dos grandes papos de domingo. Seu Antunes, pai de Zico, era flamenguista. Nasceu em Portugal, mas nunca quis saber do Vasco, o clube da colônia portuguesa no Rio. Era goleiro, na época tinha o futebol amador, futebol profissional. E ele foi tricampeão pelo Municipal, em 39, 40 e 41. E ele trabalhava numa padaria e ele conta que ele foi chamado para treinar no Flamengo. E o patrão dele era vascaíno, disse que se ele fosse para o Flamengo, que ele perderia o emprego. Ele tinha uma paixão muito grande pelo Flamengo, né? Ser Flamengo é a coisa mais maravilhosa que existe no mundo, sabe? E eu caí justamente no meu clube, né? Porque eu nunca podia pensar na minha vida que eu ia ter um filho que ia ser a estrela do meu clube. O meu pai passou isso pra gente. Ele comprava a camisa do Flamengo para cada um. A 7 era o Tunico, a 8 era o Zico, a 9 era o Zeca, a 10 o Edu, a 11 era minha. Um dia acho que uma grande conquista do Flamengo, ele botou a bandeira do Flamengo acima da bandeira do Brasil, né? E tinha um professor aqui de Moral e Cívica que passou aqui e bateu na porta e chamou ele, disse que aquilo era inadmissível porque a bandeira do Brasil tinha que estar acima de tudo e tal. Aí ele se estrepou lá com o cara e falou que na casa dele mandava ele e tal. Ele era alfaiate. E os cortes dele, como alfaiate, me ajudaram porque eu via a delicadeza dele, a arte dele, na hora de cortar o tecido, na hora de fazer o capricho. Eles aprendiam primeiro a dizer Mengo do que papai e mamãe. E foi ela que o apelidou de Zico, não fui eu não, foi ela. Era Arthur o nome dele, não é Arthur. E ela começou a chamá-lo, em vez de Arthurzinho, de Arthur Zico. Aí tirou o Arthur fora, ficou o Zico. Ih, rapaz, tá correndo, né, meu filho? Tá correndo? Vai, pula aí, ó, vê se você consegue. Agora ele passou aqui, tá tudo livre, mas na minha infância não era isso não. Aqui
as plantinhas, isso aqui tudo de planta. Dona Matilde tinha uma coleção de plantas que de vez em quando eu dava uns gatos nela para poder, na segunda-feira, no rabo da feira, eu poder conseguir comprar minhas figurinhas, comprar meu pão de mel. Só tinha uma coisa no mundo que o menino Arthur gostava mais do que pão de mel. Era futebol. Jogava em casa, na rua, dormia e sonhava com a bola. O Zico, a partir dos 3, 4 anos, a ligação dele com a gente era fantástica, ligada ao futebol. A gente ficava namorando ele, a verdade é essa, namorando ele brincar com a bola aqui no quintal. Quando a vizinhança sabia que ele ia jogar, meu irmão, em volta toda era gente de tudo quanto é lado para vê-lo jogar. Ele não podia jogar com os garotos da idade dele, os garotos não aceitavam. Ele tinha que jogar com garotos de uma idade maior que a dele. O time da rua, o Juventude, era famoso no bairro. Jogavam os 5 irmãos, todos bons de bola. Assim como Zico, Antunes, Edu e Nando também seguiram carreira profissional no futebol. E agora a gente entra no espaço que acabou se tornando do Juventude Quintino, né? Jogando os 4 irmãos juntos, né? Dificilmente eu não lembro de ter tido nenhuma derrota. Então, mas outros grandes nomes jogaram aqui, tá? Esse Zeca aqui é o Antunes, tem o Nando, tem o Edu, tem lá eu. Sei lá, parece com uma coisa de genética, porque todos nós adorávamos jogar futebol. Vinha gente de outros lugares, né, e ficava olhando, pô, esses garotos jogam bem e tal, né? Um dia, o jornalista Celso Garcia, que também morava em Quintino, viu Zico jogando em um pequeno campeonato em um clube. Garoto lourinho, pequenininho, baixinho, desdentado, franzino, mas diziam que ele é que era o cobra da família. Eu, um domingo pela manhã, fui ver então o Zico jogar. Ele disputava um torneio interno no River, um clube da Piedade, e jogava pela equipe do Santos, um clube que tinha o mesmo uniforme do Santos de São Paulo. E nesse torneio interno, nessa partida, a equipe do Santos, que o Zico jogava, venceu o adversário por 16-2 e o Zico fez nada mais, nada menos do que 14 gols. Impressionado, Celso levou o Zico para um teste no Flamengo. E Zico foi aprovado. Nos primeiros anos de escolinha, entre 1967 e 70, o talento era indiscutível. Mas o físico do menino de 14 anos era frágil. Bem magrinho mesmo, até para a idade dele. Jorge Elal, então vice-presidente do Flamengo, comandou um projeto para tornar Zico um atleta mais forte. Era um talento que teria que ser melhor trabalhado e foi o que aconteceu. O plano era simples, mas trabalhoso. Zico precisava ganhar corpo para aguentar as divididas do futebol. Alimentação, musculação, força de vontade. Em 3 anos, Zico ganhou 16 quilos e cresceu 11 centímetros. Foram meses sem jogar, só treinando. O início da minha carreira foi muito difícil e durante um período de quase um ano eu me dediquei mais, deixando de lado problemas de festas, de boate, problemas inclusive namoros, porque eu tinha um físico muito fraco. Porque eu não tinha jogo, eu não jogava. Às vezes tinha um amistoso, uma excursão para ir. Na mesma época, Zico, que viria a ser o maior jogador da história do Flamengo, quase foi parar no Vasco, o maior rival. Treinava de manhã e tinha que estudar na cidade e depois do treino eu tinha que ter um almoço. E o Flamengo não queria arcar com essa despesa. Eu tive para sair por causa de um almoço. Que o Célio de Souza, que era o meu técnico, ele tinha ido para o Vasco e ele queria me levar. Ele levou 3 jogadores e queria me levar também. Só que meu pai tinha problemas com o Vasco e não permitiu isso. E tentou convencer o velho Antunes, grande amigo, pai do Zico, a que ele fosse para o Vasco. Evidentemente que eu fiz de tudo e consegui impedir a ida dele para o Vasco. Eu banquei o Zico
durante mais de 3 anos, dava ao Flamengo o dinheiro necessário. Ele soube disso depois. Ele foi muito grato, é grato até hoje, mas nada. Eu fiz aquilo que, pela alegria que ele me dava dentro de campo. O Elal arcou com todas essas despesas. E nós até pensávamos que era o Flamengo e era dele por conta própria. E eu sou muito grato a ele sempre por isso. O Galinho ficou no Flamengo. Aliás, você sabe por que o apelido do Zico é Galinho? Que era o galinheiro da dona Matilde, aqui ficavam nossas galinhas, nosso almoço de domingo, só ela que tinha coragem de dar-lhe a cortada no pescoço. Ninguém tinha coragem aqui em casa. E eu acabei me tornando o Galinho de Quintino, né? Que foi o Valdir Amaral que me deu esse apelido, porque ele achava que eu era jovem, cabeludo, corria muito. Jogava lá de centroavante, aí botou o apelido de Galinho de Quintino e pegou e não tem jeito. Hoje, gente que nunca vi na vida, ô Galo, como é que é? Tá tudo bem. Zico brilhou na categoria juvenil e em 1971 subiu para o grupo profissional, indicado pelo técnico paraguaio Fleitas Solich. A reportagem do Esporte Espetacular levou algumas imagens raras daquela época para Zico. Porra, tava novinho assim? Porra, que beleza. Aquele treino coletivo lá era da baba, não era do time titular, não. Ó, filho maravilha aqui, rapaz. Esse bundão é dele. Porra, olha que cabelo horroroso, hein? Como é que pode, hein? Nossa, mãe do céu. Olha só. Muito engraçado, né? O treino. Treino, é. Perguntamos qual conselho o Zico, sessentão, daria ao Zico de 1971, com 18 anos. Não vai de jeito nenhum a Copa de 86. Perde o pênalti a equipe brasileira. E qual seria o conselho de Zico aos 60 para o Zico dos próximos anos? Te cuida que o tempo da vida do tempo tá ficando mais curto, né? Aproveita agora todo que você puder com seus familiares, cuida da alimentação, cuida da saúde. Então, te cuida, garoto. Em 71, Zico fez sua primeira partida pelo time profissional, contra o Vasco. Não marcou, mas deu o passe para o gol de Ney. O Flamengo venceu por 2-1. Com menos de 10 minutos eu dei um passe pro Ney fazer o gol e ele fez o gol, então isso me deu muita confiança, até com os próprios companheiros, né? A maioria da família tá todo mundo no jogo, né? Como a gente sempre fazia aqui em casa, quando um jogava, todos iam assistir. Eu lembro que foi uma festa grande quando eu saí depois do jogo, todos os amigos na porta do vestiário, a família inteira ali. Entre 71 e 74, Zico brigou para ser titular do Flamengo. Mas em 74 foi campeão estadual, já estabelecido como titular e dono da camisa 10 que tanto sonhara vestir quando criança. Nos anos seguintes, o Galinho virou o maior ídolo da torcida do Flamengo. Construiu uma linda relação com a arquibancada. Ultrapassou barreiras clubísticas e passou a ser admirado até por outras torcidas. Foi campeão do Rio, do Brasil, da América e do mundo. Tornou-se o maior artilheiro da história do Maracanã, com 333 gols. Disputou 3 Copas pela seleção brasileira, 78, 82 e 86. Teve tristezas. Afinal, o futebol também está sujeito aos altos e baixos da vida. Zico jogou na Itália, ajudou a levar o futebol ao Japão. O namorado da Sandra virou o marido da Sandra. O pai do Bruno, do Júnior e do Tiago. Hoje já é avô. Do Felipe, do Gabriel, do Antônio, do Arthur e da Alice, a neta mais nova. E aos 60 anos, Zico virou samba, composto por Arlindo Cruz, André Diniz e Bocão, gravado por artistas e amigos para homenagear o Arthur, o Zico, o Galinho de Quintino. Zico é o rei dos humildes, glória do manto sagrado, Deus do povo rubro-negro, luz que brilha
brilhou nos gramados. Todos se curvam a camisa 10, 60 anos de amor e de fé, multiplicando milagres com a bola no pé. Olha o Zico aí, gente! Dá-lhe galinha! Zico é o rei dos humildes, glória no manto sagrado. Deus do povo rubro-negro, luz que brilhou nos gramados. Eu acho que a figura, o ser humano, a figura humana do Zico, essa também é tão especial quanto o craque. Felicidade, Zico, muita paz, muita saúde e muitas vitórias na sua vida. O Zico, poxa, foi sempre um dos meus ídolos. O Zico, para mim, como exemplo de pessoa, exemplo de jogador, ele não tem dúvida que foi tendo uma das maiores figuras do Brasil. É uma alegria muito grande eu poder mandar um abração para o meu ídolo. Senhor Zico, um grande abraço, parabéns do fundo do coração, que Deus dê muita saúde para o senhor e para toda a família. Esse aqui sou eu, por incrível que pareça, muita alegria, muita felicidade, que Deus sempre ilumine teu caminho. Meu ídolo eterno e, mais uma vez, repetir, você, Zico, só não merece o que não te merece. Um grande beijo no seu coração, meu amigo. Feliz esses 60 anos aí, a gente agradece por aquilo que você fez pro futebol. Como todo mundo trata ele, Galo, parabéns por esses 60 anos. Eu desejo tudo de bom para ele, porque ele sabe disso. E que você continue com essa força de vontade, com essa vontade que você tem de viver e de fazer as coisas que você faz. Um beijo. Multiplicando milagres com a bola.